Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do jogo aberto, comentando tudo sobre o jogo Libertadores entre Palmeiras e Júnior Barranquilla, um jogo muito importante que pode decidir aí se o Palmeiras pode ser o líder do grupo, se classificar em segundo ou ser eliminado, né? Claro que sem ser eliminado aí ainda tem, mas o Palmeiras vai vir muito forte para esse jogo com a volta aí de alguns jogadores. E também sua notícia sobre Gabriel Jesus, que pode pintar aí no Palmeiras, né? Visto que a Arsenal colocou ele à venda. Vamos ver aí notícias sobre o Palmeiras. E mais enrolações, galera. Fica aí com o vídeo. Tem Libertadores e tem gente muito interessada nessa rodada. É o Palmeiras, que em casa recebe o Júnior Barranquilla, buscando a classificação. E de olho também no jogo do Cerro Porteño com o Sporting Cristal. Vamos ver as notícias do Verdão. Fazia tempo que o palmeirense não passava por isso na fase de grupos. Hoje é dia de decisão e a equipe entra pressionada, podendo terminar em primeiro ou até mesmo eliminada na Libertadores. É uma equipa que tem já quinta-feira um jogo extremamente importante para passar à fase seguinte da Libertadores. É uma equipa que tem muitas ambições e quer ganhar a Copa, portanto vamos estar juntos e unidos. Nos últimos 9 anos, o Verdão avançou para as oitavas de final na liderança do grupo. A última vez que isso não aconteceu foi em 2016, quando acabou fora da competição. O meu foco hoje não é em contratação de jogadores. Meu foco hoje é em quinta-feira. Eu gostaria de passar para a próxima fase da Libertadores. Hoje o líder Cerro Porteño tem 10 pontos, o Palmeiras 8, o Sporting Cristal 6 e o Júnior 4. Então vamos aos possíveis cenários. O Verdão termina em primeiro se vencer o Júnior em casa e o líder Cerro Porteño perder para o Sporting Cristal no Paraguai. Agora o Alviverde ficaria em segundo se ao menos empatar com o Júnior, independentemente do outro resultado. E a pior consequência de eliminação palestrina só acontece com uma combinação. O Palmeiras precisa perder e o Sporting Cristal tem que vencer fora de casa o Cerro. Resumindo, um empate separa o Palmeiras da 19ª classificação para as oitavas da Libertadores em 26 participações, o que seria um recorde entre os brasileiros. Se depender da sequência, a vaga está bem próxima. São só 2 derrotas nos últimos 29 jogos. Sabemos que vai ser um jogo difícil, que eles vão querer sumar também, mas a gente está preparado para isso, para jogar, para ser protagonista, para ganhar o jogo, que é o que a gente precisa para classificar amanhã. A novidade na academia de futebol foi Alexander Barbosa, reforço que só entra em campo depois da Copa, mas já pintou no CT e depois esteve presente para ver a atividade no palco do jogo de hoje. Vamos se supor jogar. E jogando, a torcida vai começar a cantar meu nome. Mas o primeiro é treinar, jogar, para chegar a esse momento tão bonito que é escutar a torcida cantando seu nome. Dentro das 4 linhas, Sousa se recuperou 100% e pode pintar no banco de reservas, enquanto Bruno Fux segue na transição física. Abel pode repetir a escalação da vitória por 3-0 sobre o Flamengo, com Carlos Miguel, Giai, Gomes, Murilo e Arthur, M. Martínez ou Maurício numa formação mais ofensiva, completando o meio Marlon Freitas e Andréas Pereira. No ataque, Alan, Arias e Flaco Lopes. O futuro alviverde começa a ser escrito nessa noite. De hoje não passa. E depois das vaias na última quarta de Libertadores, Abel Ferreira mandou um recado para a torcida. Se a nossa torcida nos quiser apoiar ou apoiar os nossos jogadores, agradeço muito, porque quinta-feira vai ser importante estarmos juntos a puxar para a equipa, porque todos somos um e isso é fundamental em todos os momentos, nos bons e nos maus. Caio Capato, para você aquele boa tarde bem especial, diretamente da casa palmeirense. E a pergunta é essa: não é normal ver o Palmeiras tendo dificuldades nessa fase de grupos da Libertadores, mas depende apenas das próprias forças para buscar uma vitória diante de um adversário que já está eliminado, que é o Júnior Barranquilla. Então hoje é vencer ou vencer, né, Caio? Tudo bem?
É isso, Renata. Muito boa tarde para você, para quem está no estúdio, para quem está nos acompanhando, onde esteja, portas abertas do estádio palmeirense para essa grande decisão. O Palmeiras não costuma, como você bem colocou, ter decisões na fase de grupos da Libertadores, mas aconteceu, calhou de esse 2026 ser um 2026 decisivo já na fase de grupos para o Palmeiras. Como você bem pontuou, o Júnior Barranquilla não tem mais objetivos na Libertadores, mas pode buscar uma vaguinha na Sul-Americana. Portanto, tem torcedores colombianos que vieram para cá. Agora, quando eu estava chegando com meu parceiro Sidney da Mata, que está fazendo nossas imagens, os colombianos já brincaram com a gente, já conversaram em bom tom, em bom clima, apesar do momento decisivo. Como o Herrero colocou, essa matemática do Palmeiras é complicada. Um empate classifica, mas o Palmeiras precisa vencer o jogo. Se quiser sonhar em ser primeiro, se quiser também avançar na classificação geral. E para isso eu apurei que o Palmeiras terá um reforço importante. Ramon Sosa está liberado, está confirmado entre os relacionados do Palmeiras, mais uma opção para o ataque importante, recuperou-se a tempo da lesão no tornozelo e vai para o jogo. Confirmada a informação de que Ramon Sosa vai para o jogo, diferente do Bruno Fux, que não será relacionado pelo Palmeiras para essa decisão. Continua em transição física, o Palmeiras só vai ter o Gustavo Gomes e o Murilo entre os relacionados para a zaga. Luiz Pacheco ou M. Martínez surgem como opções de emergência, mas confirmado mesmo o Ramon Sosa para essa grande decisão e também confirmado entre os relacionados, Renata, o Paulinho, que tem voltado aos poucos, está passando nesse momento por um julgamento no STJD para entender se vai ser punido ou não, uma possibilidade de punição de 2 a 6 jogos por conta da comemoração contra o Flamengo e aquele gesto que fez. Foi denunciado no artigo 258 do Código Desportivo e pode ser punido. Já fez a sua defesa em vídeo, porque está relacionado e concentrado para o jogo, relatou que era um gesto para a torcida do Palmeiras por conta da união entre as torcidas de Atlético Mineiro, Vasco e Palmeiras, não um gesto violento ou provocativo. Essa foi a defesa do Paulinho, vamos aguardar se ele vai ser punido. Mas a notícia é essa, Ramon Sosa está confirmado, Renata. Muito obrigada pelas informações. Caio Capato ao vivo aqui no Jogo Aberto. Edu Dracena, Sosa relacionado, mais um reforço. E hoje é aquela noite mágica que o Abel Ferreira já no ano passado, diante da LDU, prognosticou. O Palmeiras precisa vencer e não se preocupar caso ele faça a sua parte. Vai ter que vencer, Renata. Não tem outro objetivo, até porque a gente sabe que é um momento da temporada onde que o Palmeiras em primeiro lugar do Campeonato Brasileiro, jogando o seu último jogo da fase de classificação para classificar e classificar em primeiro da sua chave também. Eu acho jogando dentro de casa, diante da sua torcida, vindo de uma grande vitória com o seu maior rival, que é o Flamengo, né, jogando agora. Então acho que tem que ter os pés no chão, ter humildade, respeitar o adversário, mas o Palmeiras tem totais condições de ganhar e ganhar bem ainda, Renata. Muito bem, a gente vai falar mais sobre Libertadores, Sul-Americana. Então finalizou a preparação para o jogo da última rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Nessa quinta-feira tem Palmeiras e Júnior Barranquilla na Casa Alviverde e o Palmeiras está na segunda colocação do grupo com 8 pontos. Importante citar que a principal dúvida do técnico Abel Ferreira está no meio de campo. O português vai repetir a escalação da partida contra o Flamengo, a vitória por 3 a 0, tendo o Emiliano Martínez como um primeiro volante, uma formação um pouco mais fechada, ou vai abrir o time colocando meio-campista de armação, como por exemplo Maurício ou Felipe Anderson. Verdão que nos últimos 9 anos, nas últimas 9 edições de Libertadores, conseguiu terminar em primeiro lugar no próprio grupo. E nesse momento o Cerro Porteño é o líder com 10 pontos. Então nessa quinta-feira o Palmeiras pode terminar como primeiro colocado, como segundo ou até mesmo eliminado da Libertadores. Sabemos que vai ser um jogo difícil, que eles vão querer sumar também, mas a gente está preparado para isso, para jogar, para ser protagonista, para ganhar o jogo, que é o que a gente precisa para classificar amanhã. E como são muitos os cenários, vamos a eles. Para o Palmeiras terminar em primeiro lugar do grupo, precisa vencer o Júnior e torcer para que o Cerro Porteño, que joga em casa contra o Sporting Cristal, perca essa partida. Para terminar em segundo lugar, basta um simples empate contra o Júnior em casa. Agora, para o Palmeiras ser eliminado, precisaria perder e aí o Sporting Cristal teria que vencer fora de casa o líder Cerro Porteño. Vamos estar juntos e unidos e, se possível, se a nossa torcida nos quiser apoiar ou apoiar os nossos jogadores, agradeço muito, porque quinta-feira vai ser importante estarmos juntos a puxar para a equipa, porque
todos somos um e isso é fundamental em todos os momentos, nos bons e nos maus. Pelo menos se depender do retrospecto recente, o Palmeiras deve garantir essa vaga, porque são apenas 2 derrotas nas últimas 29 partidas. Nessa quarta-feira, a atividade final aconteceu na Casa Palestrina, no palco do jogo dessa quinta-feira, e tivemos novidades, viu? Porque Ramon Sosa, que estava em transição física, participou desse aprimoramento físico, mas também esteve em parte da atividade e pode ser a grande novidade entre os relacionados para o jogo contra a equipe do Júnior de Barranquilha. Enquanto Bruno Fux ficou apenas na transição física e vai esperar até o jogo do final de semana, o último antes da pausa para a Copa. Também tivemos novidades entre os reforços que vão estar no Palmeiras a partir do segundo semestre. Pois é, Alexander Barbosa, ex-zagueiro do Botafogo, apareceu não só na academia de futebol, como também no estádio palmeirense para conhecer as dependências do clube e toda a estrutura alviverde. Ele inclusive falou com a TV do clube sobre a expectativa para estrear com a camisa do Verdão. Ansioso por jogar. E jogando, a torcida vai começar a cantar meu nome. Mas o primeiro é treinar, jogar, para chegar a esse momento tão bonito que escutar a torcida cantando seu nome. Tá, e portanto, Palmeiras estava com a vaga na mão, deu mole agora, mas ainda tem todas as chances de avançar na competição. Quem também avança. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim. Mais um vídeo aqui no canal, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo, sobre a questão aí de Gabriel Jesus pintando aí no Palmeiras. É um jogador aí que a torcida pede muito, né? E a diretoria tá mantendo negociações com ele aí, tá conversando para trazer esse cria, né? Um jogador aí que tá sendo negociado, né? Pelo Arsenal, não vai ficar depois da final da Champions League, né? E o passe dele tá no valor ali, acho que é de 15 milhões a 20 milhões de euros. Então, é um valor considerável, né? Até baixo para os valores que o Palmeiras vem pagando, né? Então, ele pode sim ser um jogador muito importante nessa temporada aí. Quem sabe vindo aí jogar no Verdão. Deixe sua opinião aí se você quer ele de volta. Deixe seu like, se inscreva no canal, galera. E até o próximo vídeo.